Nós viemos a São Paulo gravar uma série de reportagens com os principais jornalistas do país. Em pauta política, economia, novas maneiras de comunicar, credibilidade, jornalismo. No meu tempo, você pegava uma notícia de noite na sexta-feira, um furo de reportagem na sexta-feira, guardava e esperava segunda-feira ou domingo para dar na edição do dia seguinte. Eu não acho que a corrupção seja como fenômeno maior do que era. O Brasil sempre teve muita corrupção. Ricardo Eugênio Boechat é jornalista, radialista e apresentador de TV. Ao longo da sua carreira já trabalhou nos principais jornais do país. E prêmios são inúmeros. Só o Prêmio ESSO foram pelo menos 3. Acompanhe a entrevista, curta, compartilhe e se inscreva em nossas redes sociais. Acidentalmente, porque eu não tinha programado àquela altura da vida, com 17 anos, ser jornalista. Eu queria trabalhar na área de humanas, era a minha pretensão. Eu sabia que na área de exatas eu sempre fui um desastre na escola, mas na verdade o que eu queria era trabalhar em qualquer lugar. Eu estava, na verdade, procurando empregos, tanto que eu trabalhei vendendo livros. Numa dessas visitas para venda de livros, o potencial cliente era pai de uma colega minha de escola, eu já tinha parado de estudar, e ele disse: poxa, você fazia redações tão boas, você gosta tanto de notícias e tal, porque eu gostava mesmo e tal, por que você não redireciona o teu esforço? Mas para onde? Ele disse: vai lá no Diário de Notícias, procura esse cara aqui, vê se tem um estágio lá e tal. E assim foi, eu fui ao Diário de Notícias, um jornal que já não existe, no Rio de Janeiro. O antigo chefe de reportagem falou: fica aí, garoto, vai abrindo correspondência e vendo se tem alguma coisa que a gente deva... E aí começou meu trabalho, do qual não me afastei mais, já são 48 anos quase como jornalista. Aconteceu também acidentalmente, as oportunidades foram surgindo, as circunstâncias foram sendo criadas, e eu não tive dificuldade assim de adaptação. De alguma forma, por sorte, eu consegui me adaptar bem, me sentir confortável fazendo televisão primeiro e depois o rádio. E hoje o trabalho no rádio, para mim, é o que me preenche mais, existencialmente, me dá mais prazer, mais motivação. Não porque dê menos importância ao trabalho na televisão, ou mesmo como colunista da Isto É, mas é porque o tipo de proposta e desafio que o rádio oferece é bem distinto, é bem próprio do veículo e é o que mais aproximação impõe, estabelece em relação ao público. É como se você estivesse conversando pessoalmente na casa da pessoa, face a face. Gente, só uma paradinha na entrevista para lembrar. Clica no canto direito da tela, ativa o sininho de notificação, curta esse vídeo, compartilhe e continua vendo a entrevista. Ele fez uma revolução nesse espaço assinado por ele, porque ele passou a se valer do convívio que tinha com aquele ambiente da elite, dos endinheirados e dos poderosos, para colher notícias que de fato eram de grande interesse público, furos de reportagem. O Ibrahim acabou incorporando a sua coluna, que era uma coluna de amenidades, de frivolidades, grandes furos de reportagem, e se notabilizou como um dos jornalistas mais bem informados do Brasil de todos os tempos. Hoje, quando você pega o Lauro Jardim, colunista do Globo, a Mônica Bergamo, colunista da Folha, a Sônia Raci, no estado de São Paulo, enfim, os colunistas que ainda estão ponderando aí na mídia, eles dão os furos nas suas páginas na internet, nos seus blogs, né? Porque não há tempo de esperar pela edição impressa da manhã seguinte, porque o risco de você perder aquele furo é enorme. Não creio mesmo que as pessoas, num mundo conectado como o de hoje,
estejam tão vulneráveis assim às mentiras. A mentira sempre existiu no mundo da comunicação, no mundo da política, e se você olhar a história, ela sempre foi muito mais eficiente do que é hoje, muito mais perene do que é hoje, né? A escravidão, que resistiu séculos, baseava-se numa mentira, né? Que nivelava os negros aos animais de tração, né? Desproviam os negros de humanidade. Isso era uma mentira evidente, porém aquilo sobreviveu 300 anos. Hoje as mentiras duram muito menos e a mesma tecnologia que difunde a mentira, e não sei por que nós chamamos de fake news, né? Essa coisa nossa de usar expressão em inglês para aquilo que tem em português, a mesma tecnologia que difunde em escala planetária a notícia mentirosa, é a tecnologia que vai desmascará-la numa rapidez que a humanidade jamais conseguiu, com a qual a humanidade jamais conseguiu contar. A imprensa brasileira esteve submetida à censura na ditadura Vargas, em outros períodos, especialmente mais recentemente no período do regime militar, mas em muitos outros períodos a imprensa teve liberdade plena. E a visibilidade que se dava à corrupção talvez fosse menor do ponto de vista de informação de massa, porque essa tecnologia, essa conexão das pessoas através das redes sociais e tal, tem uma capacidade de reverberar os fatos que nunca existiu. Eu não acho que a corrupção seja como fenômeno maior do que era. O Brasil sempre teve muita corrupção. O Estado brasileiro sempre foi dominado por quadrilhas partidárias. Diferentemente do que em todas as épocas, pela primeira vez nós estamos vendo algumas consequências que eu acho que ainda são iniciais, ainda são embrionárias, tem pouca gente na cadeia, mas algumas consequências como resposta da sociedade a esse fenômeno histórico que é a corrupção. Hoje você tem fatos concretos resultantes desta nova conduta da sociedade, desta forma da sociedade lidar com a questão, que em outros períodos históricos você não via. Grandes políticos na cadeia, grandes empresários, grandes operações levando para trás das grades ou para as barras dos tribunais, deputados, senadores, ex-presidentes, futuros presidentes e por aí vai. Quer dizer, acho que a percepção e o enfrentamento mudaram. Eu acho que ele ainda está preso a uma série de condições que seria melhor se fossem superadas. Mais livres. Os partidos engessam muito os debates, impondo condições nas negociações para aceitar a participação que limitam muito certas situações. A legislação eleitoral também tutela demasiadamente a montagem desses debates. Tanto os partidos quanto a legislação, trabalhando com o pressuposto de que assim atendem ao interesse da sociedade, do cidadão, quando na verdade esse pressuposto embute a ideia de que o cidadão é incapaz de atuar criticamente diante de um debate mais solto. Brasil. Futuro. Família. Alicerce. Amigos. Essência. Jornalismo. Ganha-pão. Fé. Não tenho. Tchau. Obrigada.